Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos dar continuação aqui no estudo de ontem, tá bom? Eu reparei que muito do estudo de Apocalipse aqui, na designação dessa semana, eu já tinha compartilhado quando eu estava fazendo a comparação entre Babilônia e a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, tá bom? Então eu vejo que hoje dá para continuar aqui o capítulo 20 de Apocalipse, tá bom? Ontem a gente estudou até o versículo 9 e hoje a gente vai continuar do versículo 10 em diante aqui. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 10. Nos versículos anteriores, nós vimos e falamos sobre a guerra de Armagedon, tá bom? A segunda batalha após o milênio, né? Então é dito que após o milênio, o inimigo ele vai ser solto novamente, após 1000 anos, tá bom? Então as pessoas que vão herdar o reino celestial vão ressuscitar, tá bom? Vão ressuscitar no final. Satanás ele vai ter poder novamente de tentar as pessoas. E aí sim, ele vai conseguir fazer com que algumas pessoas cometam aquele pecado imperdoável, que é blasfemar contra o Espírito Santo, que significa, né, negar o próprio Cristo, tá bom? Mas com um conhecimento perfeito, porque após o milênio, a gente viver 1000 anos com o Salvador, então aqueles que negarem o Salvador, então isso seria um pecado imperdoável, tá bom? Até porque se você nega o Cristo, sabendo perfeitamente quem ele é, como você vai obter a salvação, tá bom? Então, após o milênio, Satanás vai fazer essa tentativa novamente, fazendo as pessoas pecarem, tá bom? E aí, então, vai haver o grande juízo final, que é a parte que nós vamos vendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, essa parte aqui, né, que fala que o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, esse é um termo falado também sobre aqueles que vão receber o reino celestial, né, porque eles só vão ressuscitar após o milênio. Então, nesse período, o que acontece? Eles vão ter um período de provação antes da ressurreição, tá bom? Então aquilo é considerado também um inferno, né? É um passo de tormento para eles depois eles ressuscitarem, tá bom? Mas após a ressurreição, então vai haver também esse julgamento. Então esse lago de fogo e enxofre que ele está mencionando aqui, que o diabo vai ser lançado, juntamente com os seus anjos aqui, é as trevas exteriores, tá bom? É aqueles que não vão receber nenhum grau de glória, né? Nem o reino celestial, terrestrial ou o reino celestial. Seria trevas exteriores mesmo. O versículo 11 em diante aqui diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou mais o lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Então a gente vê aqui o julgamento final. Todos vão comparecer perante Deus, grandes e pequenos, né? Todos que já morreram, que estiverem vivos, todos vão comparecer, grandes e pequenos, e vão ser julgados. Aqui é citado que vão se abrir os livros, e vai abrir esse outro livro que é o livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é o registro de todas as pessoas que nascem nessa terra, que guardaram o seu primeiro estado, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco, tá bom? Que fala o que é esse livro da vida. Todos que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles vão receber pelo menos um grau de glória, pelo menos o reino celestial. Então quem vai receber o reino celestial, terrestrial e celestial, eles já têm o seu nome no livro da vida. Todos que nascem nessa terra já têm o seu nome no livro da vida. O nome só é riscado, né, se ela comete o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria negar o próprio Cristo, conhecendo ele perfeitamente, tá bom? E vai falar um pouquinho disso mais pra cá, tá bom? Então esse seria o livro da vida.
E aqui falando, abriu-se outros livros. Esses outros livros aqui são os registros que são feitos aqui na terra, tá bom? Por exemplo, registro de ordenanças. Você foi batizado? O que é registrado na terra é registrado no céu, como Jesus Cristo mencionou a Pedro. Tá bom? Tudo que registrares na terra, ligares na terra, será ligado no céu. Então há um registro feito na terra das ordenanças que somos feitos, e também esse registro é feito no céu. E é desse livro que é falando, abertos os livros, para ver as ordenanças que nós fizemos, convênios com o Senhor, tá bom? Continuando aqui, o versículo 4 diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte, né? As trevas exteriores é a segunda morte, tá bom? A morte espiritual, viver afastado da presença de Deus. Versículo 15: Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Novamente citando aqui, essa expressão que está sendo usada aqui é para dizer as trevas exteriores, tá bom? Bom, vamos pegar aqui só para mostrar que o nome de quem não está no livro da vida, quem são? A gente consegue ver isso em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, que diz aqui, ó: E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, né? Tá falando do inimigo aqui. E ir-se-á à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então repare que o nome de Lúcifer e daqueles que seguiram a Lúcifer, a terça parte, né, chamada assim nas escrituras, que seguiram Lúcifer, os nomes deles não estão no livro da vida desde a fundação do mundo, porque eles perderam o seu lugar. Todo mundo ia vir para a terra, mas eles foram precipitados, vieram primeiro. Então são chamados de perdição, tá bom? Bom, falando aqui então só sobre esses que perderam o seu nome no livro da vida, é o que nós chamamos de primeiro e segundo estado. Eles não guardaram o seu primeiro estado. O primeiro estado é quando nós vivíamos com Deus, tá bom? Lá no céu. E os que guardaram o seu primeiro estado é o que obedeceram o plano do Pai Celestial, vieram a essa terra por meio do plano de Deus, tá bom? Vamos acompanhar isso aqui rapidinho em Abraão, capítulo 3, versículo 25 em diante. Diz assim, ó: E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor Deus lhe ordenara. Aqui está falando que Deus ele preparou um plano, né, para nós virmos a essa terra, sermos provados. E esse plano foi apresentado no conselho no céu, na qual nós estávamos lá. E aí diz o seguinte: E os que guardarem o seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem o seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino daqueles que guardarem o seu primeiro estado. E os que guardarem o seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre a cabeça, para todo sempre. Então, o primeiro estado é quando nós estávamos lá com Deus, um estado mais original. Então, os que guardaram o seu primeiro estado é os que apoiaram Deus e Jesus Cristo no plano que nós viríamos à Terra. Tá bom? Então, esse é o primeiro estado. Quem não guardou o primeiro estado? Lúcifer e a terça parte que veio com eles. Então, eles não têm o nome no livro da vida. Então, esse é o primeiro estado. O segundo estado é o que nós estamos vivendo atualmente, aqui na Terra. E por meio de nossas escolhas, nosso arbítrio, nós escolhemos servir a Deus, fazer convênio com Deus. Então, isso é o segundo estado, tá bom? E cada um no segundo estado vai receber segundo as suas obras, tá bom? Por isso que é dito ali que nós seremos julgados de acordo com nossas obras, né? Como falou, abriu-se os livros e nós vamos ser julgados de acordo com nossas obras, o que fazemos aqui na terra. Então esse é o segundo estado. Então o primeiro estado já garante, né, por nós termos vivido uma glória, ou reino celestial, terrestrial e celestial, tá bom? Isso é a salvação do Senhor. Todos esses reinos é salvação, tá bom? Então quem guardou seu primeiro estado, o nome está no livro da vida e vai ganhar um desses três reinos, tá bom? E os que não guardarem o seu primeiro estado, que foi Lúcifer e aqueles que o seguiram, né, eles vão para as trevas exteriores. Conforme eu mencionei, para tirar o nome do livro da vida tem que cometer um pecado imperdoável, tá bom? Que seria aí a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Vamos lá, o versículo 27 e o 28 ainda de Abraão 3 finaliza dizendo: E o Senhor disse-me, a quem enviarei? E um semelhante ao filho do homem respondeu, eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse-me, eis-me aqui, envia. E o Senhor disse, enviarei o primeiro. E o segundo irou-se, e não guardou o seu primeiro estado. E naquele dia muito o seguiram. Bom, então aqui mencionando novamente o plano, né, que o Pai Celestial fez e que necessitava de um redentor, né, uma expiação. E Jesus Cristo, ele já tinha sido escolhido. Então, Lúcifer ele faz uma proposta, né, mas ele é recusado porque Deus ele já tinha o plano, incluindo Jesus Cristo, tá bom? Lúcifer ele sempre tenta roubar a cena de Jesus Cristo, tomar o lugar de Jesus Cristo. E aí o Senhor disse, eu enviarei o primeiro, o que já tinha escolhido desde o princípio. E aí então Lúcifer se revolta e junto com ele aqueles que haviam apoiado a ele e são lançados na terra. Então esses são os que perderam o seu primeiro estado, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, finalizando aqui, tá bom? Vou deixar aqui mais duas escrituras na descrição do vídeo, que é Moisés capítulo 4, versículo 2 e capítulo 4, versículo 1, falando novamente aqui sobre Jesus Cristo, né? Sobre o Pai Celestial tendo escolhido Jesus Cristo como nosso Salvador. Não só o Pai Celestial, mas todos nós escolhemos e apoiamos Jesus Cristo como nosso Redentor e Salvador, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, finalizando aqui o capítulo 20 de Apocalipse. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.